Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre os indicadores de liquidez. Quando eu falo de indicadores de liquidez, eu posso estar me referindo, à mesma coisa que eu falar indicadores de endividamento de uma empresa, endividamento de uma companhia. Porque quando eu estou analisando esses indicadores, o que eu estou querendo ver é se essa empresa ela tem liquidez, ou seja, dinheiro para fazer face frente às suas dívidas de curto, médio ou longo prazo. Quando eu pego o índice de liquidez geral, eu vou estar pegando tanto as dívidas de curto prazo, quanto as dívidas de longo, quanto os créditos de curto, quanto os créditos de longo. E aí eu vou chegar num determinado indicador. E aí esse indicador vai me dizer o seguinte: olha, William, a empresa tem dinheiro, bens ou direitos que são passíveis de conversão a curto e a longo prazo? Tem. Deu um indicador maior do que 1, significa que eu tenho liquidez para fazer frente a esses endividamentos que eu tenho aí de curto e de longo prazo. Então você vê que a fórmula aqui da liquidez geral, ela vai ser basicamente o ativo circulante, que é aquele ativo de curto prazo, mais o ativo a longo prazo, que seria o ativo não circulante, realizável a longo prazo ou ativo não circulante, a mesma coisa. Dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Então você vai pegar tanto o curto prazo quanto o longo prazo quando você calcula o índice de liquidez geral. No site lá do Status Invest e do Fundamentos, a gente não encontra esse indicador. A gente encontra esse da liquidez corrente. Só que é bem simples de eu calcular a liquidez geral. Eu posso pegar aqueles gráficos que tem lá no site, que me fala o ativo circulante, me fala o ativo não circulante, me passa o passivo circulante, me passa o passivo não circulante. Aí eu jogo isso aí numa fórmula do Excel lá e eu encontro a liquidez geral dessa companhia. Aí eu vou saber se essa empresa ela de fato tem dinheiro, bens ou direitos que ela pode converter em liquidez para pagar as suas dívidas. Basicamente isso. A liquidez corrente, ela já pega somente o curto prazo, ó. Vê que ela só pega o curto prazo. Ativo circulante dividido por passivo circulante. Então não entra aqui o longo prazo. Como que a gente vai interpretar esses indicadores de liquidez? Aqui na liquidez corrente eu trouxe um exemplo. Uma empresa com liquidez corrente igual a 8, significa que para cada R$1 que a empresa tem que pagar no curto prazo, ela possui em caixa R$8. Já o valor de 0,2 significa que para cada R$1 que a empresa tem que pagar em obrigações de curto prazo, ela possui 20 centavos em caixa. Então a gente começa a entender que quanto maior é melhor, porque significa que ela tem mais dinheiro sobrando em caixa para fazer frente às suas obrigações. Então, em geral, espera-se que esse indicador esteja acima de 1, pois caso contrário, a empresa poderá ter dificuldades para pagar suas obrigações no curto prazo. Vamos ver uma empresa já para a gente analisar a liquidez corrente dela. E a seca, ela vai pegar basicamente a mesma coisa que a corrente, só que daí ela tira os estoques. Por que que ela tira esses estoques? Porque ela considera que os estoques, eles são ativos menos líquidos. E quando eu digo menos líquidos, eu estou querendo dizer com maior dificuldade em convertê-los em dinheiro. Então não faz sentido eu fazer um cálculo, aqui está escrito errado, liquidez corrente é para estar liquidez seca. Não faz sentido eu fazer um cálculo que englobe esses estoques, uma vez que os estoques são ativos que eu não consigo converter, essa é a suposição, converter em dinheiro tão facilmente, tão rapidamente assim. Então a liquidez seca é um indicador muito bom também, e muito utilizado também pelos analistas. Então, assim como o indicador da liquidez corrente, ela vai refletir a capacidade de uma empresa em cumprir com suas obrigações. Perfeito, de curto prazo, porque a gente não está falando nada de não circulante aqui, e realizável a longo prazo. Somente ativo circulante e passivo não circulante. E aí vem essa suposição básica que os estoques são ativos menos líquidos e, portanto, devem ser ignorados. Vamos dar uma olhada lá no site, então? Aqui eu peguei a ação da Cielo, tá? Digitei aqui Cielo 3, e aí a gente começa a encontrar alguns indicadores, aqui no indicadores de endividamento, você vê que aqui no final tem a liquidez corrente da empresa. E aí a gente começa a visualizar, para cada R$1 que essa empresa tem de dívida no curto prazo, quantos que ela tem em caixa, quantos que sobra para ela. Aqui sobrava 1,75 e agora ela está sobrando somente 1,13. Então, se esse indicador começar a ficar menor do que 1, aí é um sinal já meio
perigoso para essa empresa. Vamos ver alguma outra aqui. Vamos pegar a JBS S3. JBS S3, liquidez corrente de 1,35, ela também já teve melhores, aqui é 1,72, 1,71 e aí vem caindo também. Mas essa é basicamente a análise que a gente tem que fazer. E aí eu trouxe aqui umas frases para a gente pensar, finalizando essa parte aqui de análise fundamentalista. Jamais opere quando os sentimentos estiverem mandando em você. Isso aqui vale também para quem está utilizando análise gráfica, tá? São frases que eu retirei de livros aí também. Você deve ser ganancioso quando os outros estão com medo e ter medo quando estão gananciosos. Então, geralmente, quando você vê, todo mundo está querendo ganhar dinheiro com uma ação, está todo mundo falando dela, todo mundo querendo tirar o máximo de proveito dela, as pessoas estão gananciosas. É a hora que a gente tem que começar a ter o quê? Medo. Tem que ficar ligado, porque se todo mundo quer uma coisa, todo mundo quer tirar lucro dessa coisa, possivelmente isso não vai acontecer. Se a pessoa compra e o preço cai, ela fica com medo e vende, né? A maioria das pessoas. Se o preço sobe, ela fica gananciosa e compra novamente. Seja paciente com o lucro e impaciente com as perdas. Não tenha pressa de realizar lucros, você sabe que está certo, pois se não estivesse, não existiria lucros. Porém, não deixe a sua mente criar um estado que ignore os sinais de perigos. E por fim, a especulação são negócios e não aposta pura. Eu sempre gosto de falar assim para os meus alunos. Quando você vai investir em uma ação, quando você vai investir em uma empresa, você tem que ter a mentalidade de dono, tem que ter a mentalidade de sócio. Se te mostram duas empresas, uma empresa que sólida pra caramba, digamos que é um banco, e aí te mostra uma outra empresa aqui de, sei lá, de petróleo, que está tentando concorrer com a Petrobras e tal, e na verdade só está dando prejuízo, não está crescendo, não está funcionando. A empresa está com caixa negativo, está cheia de dívida e o banco aqui está crescendo horrores. Quando você vai virar sócio, se aparecesse na sua frente mostrando as duas empresas, o que você tem que falar? Eu quero ser dono do banco, é o banco que está dando dinheiro. Por que eu vou ser dono de uma empresa que está dando prejuízo? Não faz sentido, só que aí quando a pessoa ela vai investir na bolsa, ela não pensa isso, ela esquece totalmente que o banco dá lucro, nesse exemplo que eu estou dando aqui, e ela vai lá e fica comprando empresa que está dando prejuízo atrás de prejuízo, com a falsa esperança de que um dia ela possa melhorar. Acontece? Acontece, mas não é sempre. E aí, às vezes, você fica anos com essa empresa, tendo custo de oportunidade, perdendo dinheiro e você poderia estar ganhando em uma empresa sólida, numa empresa tranquila, que gera caixa, que tem liquidez, que consegue converter os investimentos em lucros. Então, a gente tem que sempre ficar pensando nisso, né? É sempre importante a gente saber. Especulação são negócios e não aposta pura. Beleza, pessoal? Aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau!